Nossa aula de hoje é sobre inequação produto e inequação quociente, certo? Primeiramente, a gente vai ver a inequação produto. Pode envolver tanto do primeiro grau como do segundo grau, ok? Então, vamos lá. Inequação produto. Nós vamos ver através de exemplos. Primeiro exemplo. 2x menos 4 vezes 3 menos x maior ou igual que 0. Então, a gente vai resolver essa inequação. Olha só, você pode distribuir, montar uma inequação do segundo grau e resolver como a gente já viu na aula de inequação do segundo grau. Ou você pode enxergar que isso é um número, isso resulta em outro número, e o produto desses dois números, ele quer que seja maior ou igual a zero, ou seja, ele quer que seja positivo ou zero. Quando que o produto de dois números, de duas expressões, é positivo? Primeiro caso, quando ambos são positivo, positivo vezes positivo. Segundo caso, quando ambos são negativos. O caso do zero eu já vou comentar na resolução do exercício. Então, vamos pensar o seguinte, a gente vai fazer simplesmente uma análise de sinal. Eu vou analisar quando essa expressão é positiva, quando essa é positiva, o produto com certeza será positivo. Se ambas forem negativas, o produto também será positivo, certo? Então, a gente vai fazer uma análise de sinal. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai enxergar 2x menos 4 como uma função do primeiro grau. Olha só. Uma função afim, né? O nome mais correto. Conhecida como função do primeiro grau. E a gente vai enxergar 3 menos x como uma função afim também. Então, vou esboçar aqui na reta, olha só. Qual é o valor que zera essa função? Qual que é o zero da função? Que valor que eu substituo no lugar do x e anula essa função, o y dá zero? Seria x igual a 2. Lembrem que toda função afim, o gráfico é uma reta. No caso aqui seria uma reta crescente, porque o coeficiente angular é positivo, seria uma reta assim, ó. Aí lá na aula de função afim, a gente fez o estudo da função, o estudo do sinal da função. Lembrem que quando o gráfico está acima do eixo x, é porque o resultado da função vai ser positivo, o sinal da função é positivo, maior que zero. Quando o gráfico da função está para baixo do eixo x, é porque é negativo, certo? Então, aqui seria positivo, aqui seria negativo. O que significa isso? Vamos lá. O que significa isso? Deixa eu apagar aqui agora, a gente vai escrever de outro jeito. Significa que se você pegar valores maiores que 2 e substituir aqui, o resultado vai ser positivo. E se você pegar valores menores que 2 e substituir, o resultado vai ser negativo. Olha só, se você não quiser lembrar de tudo isso de função, de reta, crescente, decrescente e tudo mais, você pode pensar da seguinte forma. Você pode pensar, você acha o valor que anula essa função e pensa o seguinte, se você pegasse um valor maior que 2, pode ser 3, 4, 5, 2,5, qualquer valor maior que 2, e substituir aqui, o resultado vai ser positivo. Então, você conclui que para a direita do 2 estão os valores de x que tornam essa função positiva. E, consequentemente, para a esquerda estão os valores negativos. Não é difícil. Vamos fazer uma análise, como eu falei agora, para a segunda função. Qual que é o valor que anula? 3. Marquei aqui. Pega um valor maior que 3, 4, por exemplo. Substitui aqui. 3 menos 4 dá menos 1. Quer dizer que para valores maiores que 3, o resultado vai ser negativo. Consequentemente, para valores menores, vai ser positivo. Acabou, gente. Quando é função afim, né? Quando é uma expressão do primeiro grau, só tem essa possibilidade, mais ou menos, menos ou mais, porque é uma reta. A reta não volta a descer. Se ela subiu, para sempre vai ficar para cima do eixo x, ok? Olha lá. E agora a gente vai traçar um pontilhado nas raízes aqui. E vamos analisar. Antes do 2, se eu pegar um número menor que 2, aqui na primeira expressão vai dar um resultado negativo, na segunda vai dar um valor positivo.
Entre 2 e 3, positivo e positivo. E maior que 3, na primeira vai dar um resultado positivo e na segunda um valor negativo, certo? Agora vamos lá. A primeira situação que eu queria era mais com mais. Tá aqui, ó, mais e mais. São valores entre 2 e 3. Então, a solução da primeira situação são os valores de x entre 2 e 3. A segunda situação, eu quero menos e menos. Não tem intervalo com menos e menos. Então, a solução para a segunda situação é vazia. Mas espera aí, eu disse que o produto pode ser maior ou igual a zero. Só vai ser igual a zero esse produto se um deles for zero, certo? Ou o x é igual a 2 ou o x é igual a 3. Também pode ser. Então, a solução final do exercício seria a união dessas duas soluções. Como essa é vazia, a solução final vai ser o intervalo fechado de 2 até 3. Aqui eu coloquei a solução na forma de intervalo. Vamos fazer mais um exemplo? Letra B. Eu quero resolver agora essa inequação produto. Olha que agora não é tão conveniente distribuir, porque você vai obter um x ao cubo. Primeiro que a gente ainda não viu como trabalha, né? Polinômios do terceiro grau. E também que esboçar o gráfico não é tão simples como de uma reta e de uma parábola. Então, a gente vai analisar separado. Quando que o produto de dois números é menor que zero? Primeira situação, quando o primeiro é positivo e o segundo é negativo. Ou, segunda situação, quando o primeiro é negativo e o segundo é positivo, certo? Então, vamos analisar. Olha só, vou fazer uma reta para cada um desses aqui. Vou começar com esse daqui, vou desenhar na reta de baixo, que é o segundo. Qual é o valor que anula x mais 2? Menos 2. Marquei. Se eu pegar um valor maior que menos 2 e substituir aqui, por exemplo, 5, vai dar positivo. Então, para valores maiores que menos 2, essa expressão é positiva. Consequentemente, para valores menores é negativa. Agora, cuidado aqui é um x ao quadrado, gente. Se eu fosse pensar isso como uma função quadrática. A função quadrática, ela pode ter até duas raízes distintas. Olha só. Aqui, se a gente igualar a zero, x quadrado menos 25 igual a zero, e fazer Bhaskara ou isolar o x ao quadrado, a gente vai achar as duas raízes menos 5 e 5. Então, menos 5 e 5. Aí, vamos lembrar um pouquinho. O gráfico de uma função quadrática é uma parábola. Nesse caso, como x quadrado é positivo, seria uma parábola de concavidade para cima. Seria assim, ó. Depois eu apago, só vou fazer um esboço aqui. Seria algo assim. Lembrem que a gente fez o estudo do sinal de uma função quadrática. A parte do gráfico que está para baixo é negativo, a parte que está para cima é positivo. Mas se você não quiser lembrar de tudo isso, o que você pode lembrar? Vamos lá, deixa eu apagar aqui a parábola. Como que você pode fazer, né? Como que você pode recorrer? Você tem que achar as raízes. Isso daqui a gente tem que achar, os valores que anulam. Depois que você achou, você vai pensar o seguinte. Se você pegar um valor entre menos 5 e 5, qualquer valor, 0, e substituir aqui, 0 ao quadrado menos 25 vai dar menos 25, vai dar negativo. Então, entre essas duas raízes, o sinal da função é negativo. Se eu pegar um valor maior que 5, 6, 6 ao quadrado é 36, menos 25 vai dar um valor positivo. Se eu pegar um valor menor que menos 5, menos 6 ao quadrado é 36 também. Menos 25 vai dar um valor positivo. Então, você fez o estudo do sinal substituindo valores aqui na sua expressão. Também funciona, tá? Agora, vamos fazer o pontilhado. E vamos procurar a solução. Olha só, deixa eu apagar aqui. Primeiro caso, mais com menos. E aí, tem algum intervalo de valores mais com menos? Mais com menos. Valores menores que menos 5, somente, né? Então, a solução para a primeira situação são os valores menores que menos 5. Não tem o sinal de igual, porque aqui também não está igual a zero.
Segunda situação, menos e mais. Tá aqui, ó, entre menos 2 e 5. Entre menos 2 e 5, a primeira expressão tem sinal negativo e a segunda positivo. Então, x entre menos 2 e 5. Solução final do problema é a união dessas duas. Vai ser o intervalo de menos infinito até menos 5 aberto, unido com esse intervalo aqui, de menos 2 até 5 aberto também. Essa é a solução final dessa inequação produto. E agora vamos ver inequação quociente. Inequação quociente, certo? Vamos fazer dois exemplos também. Exemplo A, 4x mais 8 dividido por menos x mais 3, maior ou igual a zero. Vamos lá. Análise de sinal. É como se eu tivesse o numerador um número, o denominador outro número, estou fazendo a divisão e quero que seja maior ou igual que zero. Maior que zero seria positivo. Quando que a divisão de dois números dá um resultado positivo? Primeira situação, mais dividido por mais, ou segunda situação, menos dividido por menos, certo? Faz as retas para analisar o sinal de cada expressão separado, vamos lá. Qual é o valor de x que anula essa expressão aqui? Que valor que eu substituo no lugar do x que dá zero? Menos 2. Marca o menos 2. Como é do primeiro grau, certo? Só tem mais e menos aqui. Você só tem que analisar se é menos e mais ou mais e menos. Lembra que isso pode ser visto como uma função afim. O gráfico é uma reta, certo? Lembra lá do estudo do sinal da função afim. Pega um valor maior que menos 2. Qualquer valor, gente. De menos 2 para mais infinito. Qualquer valor. 10. Substituir aqui vai dar um resultado positivo. Quer dizer que para valores maiores que menos 2, o sinal daquela expressão é positivo. Consequentemente, para valores menores, é negativo. Então, aqui, gente, para valores menores que menos 2, o sinal da expressão vai ser negativo e para valores maiores, positivo, certo? Sempre que for uma expressão do primeiro grau, né, você só vai ter menos e mais ou mais e menos. Quando for do segundo grau, que você vai ter daí mais, menos, mais, menos, mais e menos, que você vai poder ter até duas raízes e tem que analisar o sinal em cada intervalo, certo? Qual o valor que anula aqui? Que valor que eu substituo no lugar do x que faz dar zero? 3. Se eu pegar um valor maior que 3, 5, por exemplo, substituir aqui, menos 5 mais 3 vai dar negativo. Consequentemente, para cá é positivo. Faz o pontilhado para a gente analisar os intervalos, olha lá. Certo? Primeira situação, eu quero mais e mais, tá aqui, ó, mais e mais. Então, são valores entre menos 2 e 3. Já falo sobre o zero. Segunda situação, menos e menos. Não tem menos e menos. Então, a solução para a segunda situação é vazia. Olha só, gente. Eu tô dizendo que essa divisão pode ser igual a zero. Cuidado. Quando que uma divisão dá zero? Quando o numerador é zero, porque o denominador nunca pode ser zero. Então, o x não pode ser igual a 3, porque divisão por zero não existe. Mas o x pode ser, nesse caso, igual a menos 2. Solução final é o intervalo fechado em menos 2 e aberto no 3. Intervalo semiaberto ou semifechado. Ok? Vamos para o segundo exemplo? Letra B. 2x mais 1 dividido por x menos 2 menor que 1. Cuidado agora, olha só. Quando você tem um número que não é zero, você vai ter que passar para a esquerda. A ideia é sempre ficar com zero, porque a gente só faz análise de sinal, gente. Quando eu tenho zero, dizer que é maior que zero é dizer que é positivo. Dizer que é menor que zero é dizer que é negativo. A situação cai apenas numa análise de sinal. Outra coisa, pode passar o x menos 2 multiplicando. Por quê? Como a gente não conhece o valor de x,
Se aqui no denominador for um valor negativo, eu não posso simplesmente passar multiplicando numa inequação, porque senão a desigualdade ia inverter. Então, eu não sei se aqui é negativo ou se é positivo, eu não sei se eu devo manter a desigualdade ou invertê-la. Por isso, nunca passa multiplicando em inequações, ok? Então, a gente vai passar o 1 para a esquerda, vai ficar assim, ó. 2x mais 1 sobre x menos 2 menos 1 menor que zero. Vamos tirar o mínimo, x menos 2, né, mínimo. X menos 2 dividido por x menos 2 dá 1, vezes 2x mais 1, 2x mais 1. X menos 2 dividido por 1 dá x menos 2, vezes menos 1 vezes x, menos x. Menos 2 vezes 1, mais 2. Arrumando lá, a gente vai ficar com x mais 3 sobre x menos 2. Vamos fazer a análise agora. A divisão do numerador pelo denominador tem que ser um valor menor que zero, ou seja, negativo. Aqui não pode ser igual a zero. Primeira situação, mais dividido por menos, ou segunda situação, menos dividido por mais. Duas retas para a gente fazer a análise de sinal. Que valor que anula x mais 3? Seria o menos 3. Se eu pegar um valor maior que menos 3 e substituir aqui, o resultado vai ser positivo. Consequentemente, para trás é negativo. Que valor que anula x menos 2? 2, positivo. Se eu pegar um valor maior que 2 e substituir aqui, vai dar um resultado positivo. Para trás, consequentemente, negativo. Faz o pontilhado para a gente analisar os intervalos. Olha lá, primeira situação eu quero mais com menos. Solução seria entre menos 3 e 2. Ok? Seria x maior que menos 3 e menor que 2. Segunda solução, eu quero menos e mais. Não tem essa situação, então, para a segunda, a solução é vazia. Unindo as duas, a solução final do problema seria aberto no menos 3, aberto no 2. E com esses exemplos, acho que ficou claro como resolver uma inequação produto e uma inequação quociente. É simplesmente uma análise de sinais, certo? Mais com menos e assim por diante.